Saudamos a todos na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Como é bom nós podermos estar reunidos na presença do Senhor com o propósito de adorá-lo, de cultuá-lo, de tributar ao nosso Deus o louvor que a Ele é devido. Queremos também saudar você que nos acompanha no Facebook. Para nós é uma satisfação poder também estar chegando aí onde você está e que você possa participar deste ato de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Que você possa estar usando a palavra de Deus quando assim for ler, possa estar cantando conosco, enfim, que você possa cultuar ao Senhor mesmo estando não presencialmente aqui conosco, mas estando aí onde você está. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nesse primeiro domingo de agosto, dia 2, é dia de nós estarmos celebrando a ceia do Senhor. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 ao versículo de número 30, nos traz o registro feito pelo evangelista no momento em que Jesus instituiu este sacramento na quinta-feira à noite, horas antes dele ser traído e ser preso e ser levado a ser julgado, condenado e ser crucificado. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao versículo de número 30, mesmo assentados, estejam acompanhando a leitura que farei deste texto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Boa noite, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé e cantando a música Te Exaltamos, ó Cordeiro. Declaramos as suas maravilhas.
se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Meus amados, o texto que lemos é o texto onde o Senhor Jesus institui o sacramento da Santa Ceia. E há um detalhe nesse texto que o evangelista Mateus destacou, que após o Senhor Jesus ter celebrado a primeira ceia, ali com os seus apóstolos, diz o texto, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente eles cantaram o Salmo 118. Por que os teólogos assim dizem? Pois no Talmud, chama o Salmo 113 ao Salmo 118 de salmos de louvor do Egito. E estes salmos, eles eram cantados na celebração da ceia da Páscoa judaica. Então, Jesus e os seus discípulos estavam celebrando a Páscoa judaica naquela semana. E então estes salmos, dos 113 ao 118, eram salmos que eram cantados para poder então reportar aquilo que a Páscoa judaica apontava para a libertação da escravidão do Egito na instrumentalidade de Moisés, quando o povo no passado estava vivendo a escravidão ali, imposta por Faraó. Então, neste momento, eu convido você a abrirmos a palavra de Deus no Salmo 118. Salmo 118, que provavelmente foi o hino cantado pelos seus discípulos, juntamente com Jesus, antes deles saírem daquele ambiente em que o Senhor Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia. Salmo 118. Aqueles que puderem ficar de pé, fiquem. E vamos fazer a leitura de forma compassada e de forma uníssona este salmo. Notem que o título sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil, Alegria dos Justos pelo Salvador. E este salmo, ele prenuncia o sofrimento e a glorificação do Messias prometido. Leiamos todos em uma só voz. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos, foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Podeis sentar. A vitória de Cristo é a nossa vitória. É a vitória sobre o pecado. É a vitória sobre a morte. É a vitória sobre o diabo. É a vitória sobre o mundo. É a vitória sobre a carne. Eu e você que cremos em Jesus, nós temos o Salvador. E nesta noite nós temos a oportunidade de celebrar mais uma vez a vitória que temos em Cristo Jesus. Celebrar a ceia é celebrar a nossa vitória em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé novamente, irmãos, e cantar a música Mais Que Vencedores. A batalha do Senhor que eu
Você crê que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor? Se você crê nisto, meu amado, celebre a ceia do Senhor com júbilo, estabelecendo e vivenciando a vitória que você tem em Cristo Jesus sobre o pecado. Esse é o momento de você consagrar a sua vida ao Senhor, pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, sabendo que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Se você buscar o Senhor com sinceridade de coração, se você se quebrantar diante do Senhor, pedindo a Ele que Ele venha perdoar os seus pecados, para que a vitória que você tem em Cristo Jesus se estabeleça na sua vida, para que você se conduza em santidade, que você possa fazer isto, curvando agora a sua fronte, colocando a sua vida no altar do Senhor, e consagrando a sua vida, pedindo ao Senhor perdão dos seus pecados, e assim, consagrando ao Senhor este momento no qual você vai celebrar a vitória que você tem em Cristo Jesus, comendo do pão e bebendo do cálice, símbolos da obra redentora de Jesus, através da qual eu e você temos a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o reino das trevas. Temos a vitória sobre tudo e sobre todos. Por isso Paulo diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus. Somos mais que vencedores, por meio daquele através do qual Deus nos amou, o seu Filho amado Jesus. Senhor, neste momento nós nos apresentamos diante do Teu altar, gratos a Ti, porque através de Jesus Cristo nós temos vitória. Temos a vitória sobre o pecado, temos a vitória sobre o salário do pecado, que é a morte, temos a vitória sobre Satanás e os seus anjos, temos a vitória sobre a nossa natureza carnal, temos a vitória sobre o mundo que jaz no maligno, pois o Teu Filho Jesus declarou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Deus, neste momento nós consagramos a Ti os elementos que são símbolos da obra redentora do Senhor em nosso favor. Queremos nesta hora declarar diante do Senhor que nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Redentor, e através do Senhor, da sua obra de morte, da cruz e ressurreição, temos a vitória da salvação. Louvado seja o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Pai, quando limitamos o Teu poder em nossas vidas pela nossa incredulidade. Perdoa-nos quando limitamos a Tua presença em nossa vida pela nossa indiferença. Perdoa-nos quando limitamos o Teu senhorio em nossas vidas pela nossa desobediência. Ó Senhor, ajuda-nos para que na nossa caminhada cristã possamos estar conhecendo o Senhor com profundidade, com intimidade, e assim sejamos verdadeiros discípulos que dia após dia nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. Ó Deus, queremos aprender mais do Senhor, queremos ser humildes como o Senhor é, queremos ser mansos como o Senhor é. Por isso, ó Deus, ajuda-nos para que possamos, ó Pai, estar vivendo uma vida na Tua presença, não apenas neste ato de culto, mas ao sairmos deste recinto, que possamos continuar na Tua presença, Te adorando, Te servindo com alegria de coração, sabendo que o Senhor é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Já não estamos mais perdidos, já não estamos mais na escravidão do pecado,
fomos libertos. Já não pesa sobre nós a condenação eterna, pois quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Rendemos graças ao Senhor pela vitória que temos em Cristo Jesus, no nome do qual nós oramos. Amém. Tomemos os elementos e participemos da ceia do Senhor. Mesmo assentados, vamos louvar esse próximo cântico que se chama Pra Sempre, em atitude de oração. O sol se apagou, a
Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor e queremos agora, Senhor, rogar ao Senhor que o Senhor possa estar aceitando os louvores entoados a Ti, Senhor, que possa ter sido de todo o nosso coração, Senhor, que não venha ter saído só da boca para fora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar, Senhor, e que Ele não só morreu, mas também ressuscitou, Senhor. E por isso temos a oportunidade, Senhor, de estarmos contigo, Senhor, e Te adorarmos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, porque o Senhor é gracioso e misericordioso para conosco, Senhor. Abençoe cada um aqui, Senhor, aqueles que já têm um compromisso contigo, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo dia após dia, Senhor, e aqueles que ainda não têm, Senhor, que eles possam ser impactados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar utilizando da mensagem que será proclamada aqui hoje, Senhor, para tocar no coração de cada pessoa aqui presente, Senhor. Que a gente venha buscar honrar o Teu nome dia após dia nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. A minha oração é em nome de Jesus. Amém. Nessa oportunidade, queremos dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, que Deus possa estar falando profundamente ao seu coração. Queremos passar alguns avisos à igreja, primeiro deles, lembrando que o Acamo Pupa Jovens e Adolescentes foi transferido para esta semana, então quinta, sexta e sábado, às 19 horas aqui no templo, né, de forma presencial, vocês estarão tendo a Acamo Pupa, observando todas as medidas de prevenção, né, da pandemia. Distanciamento social, uso de máscara, bem como também está evitando aglomeração. Então, esperamos que você, adolescente jovem, possa estar se fazendo presente. E assim, esse tema que vai ser tratado, né, note a fã, mais que um admirador, um discípulo, tão oportuno para este tempo, possa estar marcando profundamente a vida dos nossos jovens e adolescentes. Então, a Acamo Pupa, temporada 2020, no contexto de pandemia, será diferente. Será aqui, não no acampamento, como acontecia todos os anos. O outro aviso é que a nossa reunião de oração presencial ela vai estar acontecendo lá no pátio, em razão do Acamo Pupa que estará acontecendo aqui no templo. E domingo teremos a nossa escola bíblica dominical presencial a partir das 9 horas da manhã e também o nosso culto a partir das 19 horas, da mesma forma que está acontecendo nesta ocasião. Então, esses são os nossos avisos. Crianças, vocês podem agora se dirigir lá para o pátio com a tia Orly e com a tia Sandra para a continuidade do culto ao Senhor. Convidamos a igreja, abrimos a palavra do nosso Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você que está nos acompanhando, pega o exemplar da palavra do Senhor, ou use o aplicativo do seu celular para acompanhar a leitura que faremos do texto de 2 Crônicas, capítulo 20. A princípio, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo de número 4. E aí eu oriento você que você mantenha as escrituras abertas nesse texto, porque nós vamos estar passeando no texto e tirando dele lições preciosas que o Senhor tem para as nossas vidas neste tempo que nós estamos vivendo. 2 Crônicas, capítulo 20. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu farei do versículo 1 ao versículo de número 4. E depois continue com a Bíblia aberta neste texto. Acharam aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo
e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Oremos. Deus, estamos diante da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser instruídos por Ti. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Qual é a nossa primeira reação quando nós nos sentimos ameaçados? Qual é? Medo. Não é isto? Medo. Isto é natural, pois trata-se de um contexto de perigo. Porém, não devemos o quê? Nos desesperar. Meus amados, o texto que lemos relata-nos esta realidade muito evidente nesse tempo no qual nós estamos vivendo. O reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, na época do rei Josafá, se vê ameaçado por inimigos que estavam armados até os dentes. Josafá, rei de Judá, homem piedoso, temente a Deus, foi então encurralado por 3 nações inimigas, Edom, Amon e Moabe. Esses inimigos entraram em acordo para atacar Jerusalém. A cidade de Davi, então, estava cercada, sitiada. Os adversários já estavam posicionados estrategicamente às margens do Mar Morto, muito próximo de Jerusalém. A notícia chegou ao rei de Judá numa hora em que não se tinha tempo suficiente para esboçar qualquer reação àquele grande exército invasor. Neste momento, diz o verso 3, então Josafá, o que diz o texto? Todos. Então Josafá teve medo. Por que Josafá teve medo? Porque sabia que era uma causa humanamente perdida. Porque sabia que o tempo conspirava contra ele. Porque sabia que os seus recursos eram insuficientes para entrar naquela peleja. Em vez de se desesperar, porém, diz a palavra do Senhor que Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Quando ele teve medo, como reação daquela situação difícil, diz a palavra do Senhor que imediatamente Josafá se coloca a buscar o Senhor. E ele então decreta um jejum em todo Judá e conclama o povo a orar. O próprio rei confessou não saber o que fazer, mas reafirmou a sua confiança em Deus quando disse em oração: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos, nesse tempo em que também estamos sendo ameaçados por um inimigo invisível, o vírus Covid-19, também é natural sentirmos medo. Talvez você esteja com esse sentimento. A questão aqui não é ter medo ou não ter, não é esta a questão. A questão é como lidar com o medo, que é natural num contexto de ameaça como o que estamos vivendo, sem desesperar, como lidar com aquilo que nos ameaça. Por isso, eu levanto a seguinte pergunta, a qual tenho certeza que você anseia por uma resposta. Como lidar com aquilo que nos ameaça, nos livrando dos temores? Contextualizando o contexto no qual nós estamos vivendo, podemos assim dizer: como lidar com esta pandemia que nos ameaça, nos livrando dos temores que ela nos causa? A resposta é simples, fazendo o que o rei Josafá e o povo de Judá fizeram.
E o que é que Josafá e o povo de Judá fizeram? Basicamente fizeram 3 coisas. A primeira delas, buscaram Deus como única fonte de socorro. Diz o verso 3, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E passou a buscar ao Senhor através do jejum e da oração. Apregoou o jejum em todo o seu reino. Verso 4 diz, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Jerusalém, veio gente para quê? Para buscar o Senhor. Você está com medo, meu irmão? Busca o Senhor. Você está com medo? Ora. Você está com medo? Jejua. Busque o socorro real e verdadeiro para a sua vida. É o nosso Deus. O nosso Deus é maior. Não há inimigo que vai prevalecer diante dele. Está com medo? Busca o Senhor. Conforme eu disse, sentiu ameaçado, é natural eu e você sentirmos medo. Nesse contexto de pandemia, você está com medo? Está com medo? Busca o Senhor. É esta atitude que Deus espera de nós. Busquemos o Senhor. E veja que a partir do verso 5 até o verso de número 12, temos aqui o quê? O registro da oração proferida por Josafá na casa do Senhor, diante do povo. Ele foi para o pátio do templo, construído por Salomão, se colocou de pé, o povo todo se congregou ali, na casa do Senhor, no pátio, e Josafá então proferiu esta oração, que está aí no versículo 5 ao versículo de número 12. Vemos aí que Josafá, ele profere esta oração diante do Senhor, na casa do Senhor. Meu irmão, estamos sendo ameaçados por esta pandemia. Você está com medo? Ore, busque o Senhor. Ele é o socorro certo para a minha vida e para a sua vida. E o que Josafá fez e o seu povo fizeram? Em segundo lugar, deixaram de olhar para o que os ameaçavam e passaram a olhar para o Senhor com as lentes das Escrituras. O conteúdo da oração proferida por Josafá, no versículo 5 ao versículo 12, diante de Deus, como única fonte de socorro, levam Josafá e o seu povo a esta atitude de fé. Veja o que diz o verso 12. Vamos ler todos juntos? A partir da palavra por quê? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vejam, meus amados, que Josafá, ao se colocar de pé no pátio novo na casa do Senhor em oração, ele intercede pela nação de Judá, ele clama pelas promessas do Senhor feitas ao seu povo, ele clama pela glória e pela reputação do seu Deus que estava em jogo. E em sua oração, Josafá, ele reconhece algumas coisas. No versículo 6, ele reconhece a soberania de Deus quando ele diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem pode te resistir. Este é o meu Deus, este é o seu Deus. Ninguém pode resistir ao nosso Deus. Em sua oração, Josafá também, além de reconhecer a soberania de Deus, Josafá, ele reconhece a aliança com Deus, no verso 7, quando ele diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Deus havia feito uma aliança com Abraão, o pai daquela nação. Deus havia feito aliança com os descendentes de Abraão.
dizendo que este povo seria o seu povo, povo que se chama pelo seu nome. Notem que Josafá, ele reconhece o Deus da aliança. Josafá também, em sua oração, ele reconhece a presença de Deus. No versículo 8 e 9, quando ele diz: habitaram nela e nela edificaram o quê? Um santuário, o templo ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele reconhece a presença de Deus. Quando ele faz essa oração, ele está lembrando do quê? 2 Crônica 7,14. Se eu cerrar o céu para que não chova, se eu mandar a peste, mandar a praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em sua oração, meu amado, Josafá também reconhece a misericórdia de Deus no verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Josafá reconhece a misericórdia de Deus com aquele povo no passado, que não permitiu que Israel destruísse eles. Em sua oração, Josafá também reconhece a possessão de Deus, no verso 11. Eis que nos dão o apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Josafá também, em sua oração, ele reconhece a total dependência de Deus, quando então no verso 12 ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que Josafá e o seu povo fizeram? Tiraram o olhar da circunstância adversa e colocaram o olhar no Senhor. Quem se coloca a buscar o Senhor, no momento de ameaça, ele contempla o Senhor e ele já não enxerga mais o inimigo e a dificuldade que está passando. A oração pautada nas Escrituras tira o nosso olhar da circunstância adversa que nos ameaça e nos faz ver quem é o nosso Deus, vendo-o como aquele que está acima de toda e qualquer situação ameaçadora. Esta é a oração de Josafá. Ela nos leva então para o Salmo 121, versículo 1 e 2, quando o salmista declara: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta oração de Josafá também nos leva para aquela experiência vivida por Pedro, quando ao andar sobre as águas, ele reparou as ondas agitadas do mar e o vento contrário, e aí tomado pelo medo, começou a afundar. Por quê? Por ter deixado de olhar para o Senhor Jesus. Qual é a demonstração do escritor aos Hebreus no capítulo 12? Quando após falar sobre os heróis da fé, que obteram o bom testemunho de terem agradado a Deus, ele diz que cada um de nós temos que percorrer a nossa carreira cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A fé em Deus dissipa todo medo, por isso fé e medo não combinam. E o que Josafá fez juntamente com o seu povo? Em terceiro lugar, expressaram a Deus o louvor de fé. A partir do verso 18 até o verso de número 28, você pode acompanhar aí, você vai verificar isto. Do verso 14 ao verso 17, temos a admoestação de Deus para que Josafá e o seu povo não tivessem medo e nem ficassem assustados com aquilo que os ameaçavam.
Veja o que diz aí: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Neste momento, meus amados, Deus, em resposta à busca de Josafá e de seu povo, trata o medo, desafiando-os a crer no livramento dele. O que isso significa? Se aquilo que nos ameaça, Deus comprou a briga, não há mais motivos para ter medo. O inimigo já foi dominado, vencido, a vitória já está garantida. Quando o povo clama a Deus, a resposta vem e vem trazendo orientação segura. O povo não deveria temer e nem desesperar. É o que disse o Senhor. Por quê? Porque Deus lutaria por eles. A vitória não viria do braço da carne, nem da estratégia militar. Deus mesmo desbarataria seus inimigos e lhes daria retumbante vitória. Diante desta resposta de Deus, o que Josafá e o povo fez? Diz o verso de número 18 e 19, que passaram a louvar ao Senhor o louvor da fé. Então, diz o texto, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Naquele momento o medo deu lugar a quê? Ao louvor. O inimigo ainda estava lá, mas o Senhor havia prometido. No verso 16 e 17, haverá o amanhã. Amanhã descereis contra eles, disse o Senhor. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí diz o verso 20, que o amanhã chegou. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao encontro de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: com medo? Não. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Saíram com fé, e não mais com medo da ameaça dos inimigos. Como saíram com fé, e não mais com medo da ameaça, pastor? Veja o que diz o verso 21. Com louvores, cantando louvores de fé, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam confiantes o bastante na promessa de Deus pela vitória, para começarem o louvor antes de a batalha ser vencida. Este é o louvor de fé. Tão grande era a confiança deles, que o coral marchava diante do exército, entoando salmos. A vitória veio não pela espada, mas pelo louvor. A vitória veio não pelo combate, mas pela adoração. E o que acontece quando se louva o louvor da fé? Expressão da fé no Deus vivo e em suas promessas. Olha o que diz o verso 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E aí nos versos 24 e 25, eles contemplam que aquilo que os ameaçava e consequentemente lhes causaram medo, havia sido dissipado pelo Senhor. Reverendo Dias Lopes, comentando esse texto, ele corretamente afirma que o louvor é causa de vitória, pois ele é ultra circunstancial.
A vitória não veio como resultado da batalha, mas como consequência do louvor. O louvor não é apenas arma de guerra, mas é o brado do triunfo da vitória. O louvor não é apenas consequência da vitória, mas sobretudo a causa da vitória. Não devemos louvar a Deus apenas depois que o inimigo é derrotado, mas devemos louvar para que o inimigo seja derrotado. Não devemos louvar apenas porque o sol está brilhando, mas devemos louvar mesmo nas noites escuras. Não devemos louvar apenas depois que a tempestade se foi, mas louvar para que ela se vá. O louvor é uma expressão de confiança inabalável de que Deus está no controle de toda e qualquer situação, mesmo que nós tenhamos perdido o controle. O louvor, meu amado, é a manifestação da nossa alegria em Deus, mesmo que as circunstâncias à nossa volta conspirem contra nós. O louvor não é apenas um sentimento ou uma emoção, mas é uma atitude de descansar em Deus e exultar em sua bondosa providência. O louvor, meu amado, é uma expressão de júbilo do povo de Deus, tanto nos momentos de profunda alegria, como no vale da dor mais atroz. Lembra de Jesus? Estando com a sua alma angustiada, na noite em que foi traído, depois de tomar a ceia com seus discípulos, no cenáculo, cantou um hino, provavelmente o Salmo 118, que nós lemos esta noite. E saiu para o Monte das Oliveiras, onde travou uma luta de sangrento suor e derramou lágrimas na mais titânica batalha da humanidade. Lembra de Paulo e Silas? Lá na cidade de Filipos, presos, acorrentados, cantavam na prisão à meia-noite, com seus pés presos no tronco e com seus corpos sanguentados. Lembra do patriarca Jó? Mesmo esmagado pela dor avassaladora da morte de 10 filhos, num único acidente, prostrou-se com o rosto em terra e adorou a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Voltando ao apóstolo Paulo e Silas na prisão de Filipos, em Filipos, olha o que diz o texto em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Apesar da prisão, eles louvavam o louvor de fé, pois sempre o Senhor tem para os seus o amanhã. Olha o que diz o verso 35 de Atos 16. Quando amanheceu o dia, Deus sempre tem para os seus o amanhã. Quando amanheceu o dia, os pretores enviaram os oficiais da justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Concluindo, no verso 26 do texto de 2 Crônicas 20, temos aí o texto que diz que o vale da ameaça se transforma no vale da bênção. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Quando o povo de Israel chegou no acampamento do inimigo, o vale da ameaça, encontraram seus adversários mortos e o acampamento repleto de ricos despojos. O vale da ameaça foi chamado de vale da bênção. O lugar do perigo tornou-se território de vitória. O ambiente de opressão e de apreensão e medo transformou-se no palco da celebração. A arena da expoliação converteu-se em campo fértil de provisão. Aquilo que apontava para a morte irremediável transformou-se no cenário mais eloquente da vida. E aí no verso 27 e 28 diz o texto que voltaram como foram. Como é que eles foram? Foram louvando. Como é que eles voltaram? Voltaram louvando o Senhor. Então voltaram todos com alegria. Por quê? Porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, instrumentos, harpas e trombetas para a casa do Senhor. O louvor ainda hoje nos coloca acima
dos problemas e mais perto daquele que está sentado no trono de comando do universo. O amanhã sempre chega para aqueles que confiam no Senhor. Pois quem tem o Senhor tem a vitória garantida sobre aquilo que o ameaça, dissipando da mente e do coração todo medo. Cumpre-se na vida destes o que diz Romanos 8 e que nós cantamos esta noite: são mais que vencedores. Qual a diferença em ser mais que vencedores e ser vencedor? A diferença é que o que é mais vencedor, a sua vitória é eterna em Cristo Jesus, transpõe toda e qualquer circunstância ameaçadora à nossa existência, transpõe até a morte física, pois Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus, nem espada, nem perigo, nem morte, nem presente, nem futuro, nem altura, podemos dizer nem pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque em Cristo Jesus nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. A nossa vitória em Cristo vai além desta vida, é para a eternidade, meu irmão. Você tem um Salvador. Se Deus é por você, quem será contra você? Nada pode ser contra você, porque o nosso Deus é maior. Então não há motivo para ter medo. Como então vencer o medo? É buscando o Senhor, com muita oração, com muito louvor, é crendo no Senhor, é tirando o olhar das circunstâncias e olhando para o nosso Deus, contemplando quem Ele é. O vencedor, a sua vitória é limitada, é temporal, é passageira, é apenas para esta vida terrena. Mas o mais que vencedor, a sua vitória é eterna. Há um louvor de Jefferson Pilar intitulado "E se?". Já citei este louvor em outra ocasião, que traz esta compreensão de que em meio a circunstâncias ameaçadoras, somos desafiados a vencer o medo, crendo que o amanhã chegará para aqueles que confiam no Senhor. Ele diz: eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe e não vai te ouvir. Mas isto não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Se o mar não abrir e o faraó me alcançar, e eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Por isso é com muito louvor que eu e você devemos seguir a nossa jornada nesse tempo ameaçador de pandemia, cantando aquela verdade dita por este cântico com muito louvor que diz: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estender suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Josafá foi cantando e voltou cantando. Louvores ao Senhor. Quer vencer o medo? Busque o Senhor. Ore. Tire o seu olhar da pandemia e olhe para o seu Deus.
para as suas promessas. E louve o Senhor. O livro maior das Escrituras é livro de louvor, livro de Salmos. O livro do Apocalipse, que é o último livro, todos os seres que estão diante daquele que está sentado no trono e diante do Cordeiro estão o quê? Louvando ao Senhor. Louve ao Senhor. Quem louva ao Senhor, tira o olhar das circunstâncias e contempla o Senhor e as suas promessas. Você está com medo? Busque o Senhor. Ele é a fonte de socorro certa para a sua vida. Tira o seu olhar das circunstâncias. Olhe para o seu Deus. E ao contemplá-lo, você vai ter motivos sobejos para louvar o Senhor. Como Paulo e Silas. Meia-noite, tudo doendo, presos, sem saber o que ia acontecer. Mas lá na prisão, o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores. Amém? Coloque-se na presença do Senhor. Se você está com medo, coloque os seus medos diante do Senhor. Seus temores. Conforme eu disse, é natural ter medo. Agora, o que não pode acontecer é desesperar. O medo chegou, não permita que ele se instale na sua mente e no seu coração. Mas, busque o Senhor. Busca o Senhor. Aprenda a viver com o Senhor. E como Josafá, reconheça a sua vulnerabilidade, a sua pequenez, e diga para o Senhor: Senhor, eu nada sou sem Ti, eu nada posso sem Ti, eu nada sei sem Ti, por isso os meus olhos estão postos em Ti. E eu creio que o Senhor luta as minhas batalhas, e no Senhor eu sou mais que vencedor, porque o Teu Filho Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou e a vitória dele conquistada é a minha vitória. Não há motivos para temores. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado por esta palavra nesse tempo tão difícil. Quando somos sobressaltados por medos, por temores, a incerteza do amanhã nos assusta. Mas a Tua palavra nos diz que porque o Teu Filho vive, podemos crer no amanhã. Sempre haverá amanhã para aqueles que Te buscam. Porque a nossa vitória é para a eternidade. Nenhuma adversidade, por mais difícil que seja de nós passarmos, pode tirar de nós aquilo que temos. Porque nada pode nos separar do Teu amor. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos vendo e ouvindo. Ó Deus, se porventura o medo está presente no coração e na mente destes, que nesta noite esta Tua palavra possa dissipar totalmente todo o medo. E que assim, ó Pai, a Tua igreja possa fazer o que Josafá e o seu povo fizeram. Passaram a buscar o Senhor, passaram a orar mais, passaram a se colocar diante do Senhor, buscando a Tua presença, e assim tirando o olhar da circunstância, e passaram a olhar para o Senhor, e ao olhar para o Senhor puderam cantar louvores de fé, louvores que celebram a Tua vitória, a Tua misericórdia, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua salvação. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós somos incrédulos, de não confiar plenamente que o Senhor é maior do que aquele que está no mundo, de não confiarmos plenamente que o Senhor é maior do que esta pandemia, e de que o Senhor, ó Deus, está no controle dessa situação, e o Senhor está conosco, como o Senhor disse para Josafá: eu estou com vocês. Leva-nos a crer verdadeiramente que o Senhor está conosco. E assim possamos caminhar nesta certeza
dia após dia, sabendo que sempre temos do Senhor a vitória. É no nome de Jesus que assim oramos e clamamos esta bênção. Neste momento, ó Pai, queremos colocar diante do Teu altar a nossa cidade de Guiratinga, quando nesse dia ela completa mais um ano de emancipação. Te agradecemos, ó Pai, por estes 87 anos, que o Senhor use de misericórdia para com a nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor possa estar transformando esta cidade com o poder do Teu Evangelho, que esta cidade seja alvo do Teu avivamento. Ó Deus, que essa cidade possa redescobrir a sua vocação, que possa voltar ao cenário do desenvolvimento e do crescimento. Ó Deus, que o Senhor venha trazer provisão para a nossa cidade, continue a guardar a nossa cidade, como o Senhor tem guardado até aqui. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, a dar à nossa cidade aquilo que ela precisa. Ó Deus, esteja abençoando as autoridades instituídas, para que elas sejam instrumentos do Senhor para promover vida tranquila e mansa, com piedade e respeito em nossa cidade. Ó Deus bendito, clamamos ao Senhor, que Guiratinga, Senhor Deus, seja do Senhor Jesus. Dê esta cidade para o Teu Filho, Senhor, visite ela com avivamento. Ó Deus, que crianças, adolescentes, jovens e adultos possam se converter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que esta cidade seja conhecida, ó Deus, no Brasil e no mundo por ser uma cidade transformada pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus bendito, a Ti consagramos a nossa cidade, pois a Tua palavra nos admoesta para procurarmos a paz da nossa cidade e orarmos por ela ao Senhor. E por isso, em obediência à Tua palavra, clamamos pela cidade de Guiratinga, para que a nossa cidade, Senhor Deus, seja alcançada pelo Teu Evangelho e ela possa ter a prosperidade segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu amado, minha amada, dissipando do seu coração e da sua mente todo medo, em razão de você estabelecer um relacionamento intenso com o seu Deus, em buscá-lo, em contemplá-lo, em louvá-lo, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, entregue seu culto ao Senhor, e que tenhamos uma semana buscando o nosso Deus a cada dia.